Olá, você candidato ao Sagrado Ministério, você que tem o desejo de fazer um seminário da IPB, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é George, esse é o Geolê. Aqui nós falamos sobre livros, sobre teologia. E sim, eu sou pastor presbiteriano, já passei pelo processo de fazer um seminário da IPB. Inclusive, muitas coisas eu compartilhei aqui neste mesmo canal. Só que pretendo, neste vídeo, compartilhar um pouco com vocês as minhas impressões e dar algumas dicas, orientações a partir do manual do candidato, né? A IPB disponibiliza para aqueles que estão interessados, que vão fazer o vestibular. Mas, se você realmente está nessa situação, fica até o final que eu tenho uma surpresa para você, uma coisa especial pensando na sua pessoa que está se preparando para o vestibular. Vamos lá? Vou colocar na tela aqui, a gente vai conversando, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, entrando aqui no site da IPB, né, pesquisando aqui IPB, você vai ter o site que é ipb.org.br e você vai acessar aqui, você já vai ver sobre o processo de admissão dos seminários. Logo aqui está anunciando e você tem aqui um pouco a respeito das datas, né? Período de inscrição de 1º de junho a 31 de agosto, então você tem aí basicamente 3 meses para inscrição, então se você está vendo esse vídeo, dá tempo de se inscrever, né? E nós temos aqui mais algumas informações referente à prova, que vai ser 5 de outubro e o resultado 15 de novembro, beleza? E quando você vem aqui em cima, você tem a aba Downloads. Você clica nela e você vai ver aqui como o primeiro arquivo aparecendo, Manual do Aspirante, processo de admissão dos seminários da IPB. Aspirante ao Sagrado Ministério, aquele que deseja entrar no ministério, né? Muito bem, abrindo aqui o arquivo, você tem esse arquivo em PDF de 8 páginas. Eu vou passando por ele e comentando, beleza? Vamos lá. Nós temos todo ano um manual como esse, com as orientações a respeito da prova, né? Então temos aqui a apresentação, fiel ao que vos chama, o qual também o fará, 1 Tessalonicenses 5:24. Uma palavra aí de incentivo para você, candidato, que entende que tem o chamado para o ministério. Nós temos a primeira palavra aqui de apresentação. A comissão nomeada pela JET, a Junta de Educação Teológica, órgão de supervisão teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, edita o presente manual com o intuito de oferecer informações essenciais sobre o processo de admissão aos seminários da IPB. É importante dizer que essa JET, né, a Junta de Educação Teológica, ela é um órgão da IPB que supervisiona todos os seminários da IPB, né? Todos os seminários estão debaixo da JET e este manual do aspirante, o vestibular, ele é pertinente a todo e qualquer seminário da IPB, né? Então não é para um seminário específico, mas é para um seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, qualquer um deles, beleza? A comissão aconselha, portanto, que o candidato leia cuidadosamente inteiro o teor dessa publicação para que proceda corretamente nos passos que o conduzirão ao seminário. Que Deus o abençoe. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, coordenação do processo. Muito bem, então temos essa palavra de apresentação aqui e já fica aí a recomendação, né? Recomendamos que você pegue esse arquivo e leia. Nós vamos fazer essa leitura aqui, tá? Eu vou fazer a leitura, vou comentando com vocês, mas é importante que você mesmo faça a sua leitura de maneira pessoal, ainda que eu possa destacar uma coisa ou outra, né? Na sua leitura pessoal, certamente algo a mais pode te saltar aos olhos, né? Alguma coisa que você precisa estar mais atento, então fica aí essa recomendação. Não substitua a sua leitura pessoal por esse vídeo, ok? Vamos lá. Seguindo aqui adiante, o que nós temos? Informações gerais. Então já foi falado aqui, período de inscrição de 1º de junho a 31 de agosto. Então esse vídeo, né, está saindo aí durante esse período de inscrição. A prova vai ser no dia 5 de outubro, resultado 15 de novembro de 2024. Vamos lá. Como é que serão as provas? Logo vai entrar aqui nos assuntos e eu vou comentar aquilo que eu penso ser mais... Como é que eu posso dizer? Algumas dicas, né? De como você pode melhor se preparar para a prova, ok? Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui, que é a página em coluna, né? Provas. As provas serão aplicadas em uma única etapa em sistema informatizado, 5 de outubro, nos locais informados pelos seminários. Então, sistema informatizado, isso significa que tem algum aspecto online, talvez mais à frente eu vou explicar melhor, né? Sobre essa parte de processo, eu fiz o meu vestibular em 2015, foi quando eu fiz o vestibular
Então, assim, já tem bastante tempo, né? 2015 tem quase 10 anos. Gente, como o tempo passa. Tem quase 10 anos. Então, algumas coisas podem ter mudado, mas de qualquer forma, sigamos aqui, né? O horário das provas será seguinte: prova de língua portuguesa, literatura brasileira, redação e língua inglesa, das 10 às 13 horas, horário de Brasília. Prova de conhecimentos gerais de Bíblia, símbolos de fé da IPB, das 14 às 17 horas. Então você já percebe aí que a prova vai ser todo em um dia só e é dividido no período da manhã e o período da tarde. Ou seja, separe esse dia na sua agenda, meu amigo. O dia inteiro, o dia inteiro. Claro que você pode fazer em um período menor, né? Se você gasta menos tempo para fazer a prova, você fica logo livre. Mas é importante que você separe esse tempo aí para fazer uma prova de maneira mais tranquila. Eu sou o tipo de aluno que não tem muita paciência para ficar tentando lembrar de coisa que eu não sei. Né? Tem gente que não sabe direito, não tá lembrando e fica assim, ai, como é que é mesmo e tal. E demora ali na prova tentando resolver. Eu, quando eu não sei, eu marco qualquer coisa, eu deixo sem responder porque eu não sei, né? Eu não tenho muita paciência para demorar em prova, não. Mas vai de cada um, você precisa conhecer qual é o seu ritmo, né? E fazer uma prova aí aproveitando o tempo que você tem disponível, né? Muito bem. E aí, aqui a gente já vê também uma coisa interessante, que são as áreas, né? Quais as disciplinas que nós temos. Está destacado aqui no primeiro dia, primeiro turno, né? Turno da manhã, língua portuguesa, literatura brasileira, redação e língua inglesa. Então, a primeira parte da prova é uma parte mais, digamos assim, linguística, né? Português, literatura, redação e inglês. Então, a parte de redação certamente tem é um tipo de prova diferente, né? Porque você vai ali produzir um texto, né? Diferente das outras provas, que são provas com questões objetivas, que você vai marcar ali, assinalar a alternativa correta, né? De acordo com a questão de sé. Então, mas enfim, de qualquer forma, você tem toda essa parte da manhã para a parte linguística, né? É bem interessante. E na parte da tarde, como está aí bem colocado, conhecimentos gerais de Bíblia e símbolos de fé. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas pelo que eu me lembre, conhecimentos gerais de Bíblia e símbolos de fé são provas maiores, né? Você percebe que em termos de prova, você tem português, literatura e inglês, três, né, assuntos, três matérias de manhã e ainda a redação, que requer bastante tempo. E à tarde são apenas duas. Então você percebe que para ser um peso equivalente, que certamente conhecimentos gerais de Bíblia e símbolos de fé tem mais questões, né? Pelo que eu me lembro é por aí mesmo. Mas a gente vai seguir aqui para ver se aqui fala das questões, né? Vamos lá. Áreas avaliadas. As provas serão de múltipla escolha com 5 alternativas nas seguintes áreas. Pronto, já está dizendo aí. A prova é objetiva, né? Obviamente, exceto pela redação, que você tem que produzir um texto, mas de múltipla escolha com 5 alternativas. Conhecimentos gerais de Bíblia. A prova de conhecimentos gerais de Bíblia será composta de 40 questões, valendo um ponto cada questão, as quais devem permitir ao candidato que evidencie conhecimentos básicos de principais períodos, histórias e personagens do Antigo e Novo Testamento. Bom, uma coisa interessante aqui, né, que ele já coloca pra gente quantas questões vai ter. Se símbolos de fé for 40 também, então você tem 80 questões para responder no período da tarde. Rapaz, é muita questão, viu? Será que aumentou? Ou diminuiu? Eu não lembro, né? Como eu falei, faz quase 10 anos que eu fiz a prova, quando eu fiz, né? Mas de qualquer forma você tem aí já o indicativo e aqui estão os temas gerais. Eu recomendo que você dê uma lida nesses temas aqui para saber se você está realmente ciente, né? Então, por exemplo, reconhecimento do nome de todos os livros do Antigo Testamento. Então você conhece todos os livros do Antigo Testamento? Você sabe achar Sofonias em sua Bíblia, Obadias? Você sabe onde é que está o livro de Esdras, o livro de Juízes? Estar familiarizado com isso é importante, né? Eu lembro que na época que eu fiz eu tinha um pouco de dificuldade, né? E como eu não poderia fazer consulta nenhuma durante a prova, eu tinha muito medo de esquecer de alguma coisa. Então, apesar de já ter lido a Bíblia toda, já estar, digamos, mais ou menos familiarizado com os livros da Bíblia, né? Eu não tinha muita segurança nos livros do Antigo Testamento. Então eu memorizei aquela musiquinha conhecida, né, dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas.
Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. É isso aí, memorizei musiquinha para não ter dúvida de que eu não iria esquecer, né, de nenhum livro do Antigo Testamento. Então, assim, esteja bem familiarizado com isso, porque pode ser que você vá precisar, ok? Temos aí alguns destaques de personagens, né? Adão, Noé, Abraão, Isaac. Então, dê uma olhada, saiba pelo menos ter uma noção aí de cada um desses. E olha, fica a dica, se você der uma olhada aqui, Gideão era o que mesmo? Onde é que livro da Bíblia está Gideão? Se você ficou em dúvida, vá atrás e se prepare, né? Dê uma olhada em quem é esse personagem, ok? Então você tem aqui Esdras, Neemias, né? Que período passa a história de Esdras e Neemias? Qual livro da Bíblia eles estão? Deixa eu te falar uma dica aqui. É o nome deles mesmo, né? Mas onde se encontra esse livro? Então, existe uma certa pegadinha aí, porque nas nossas Bíblias, eles são livros históricos, estão lá atrás, mas o período que se passa é bem depois de alguns profetas. Então, assim, enfim, dê uma olhada nisso aí, né, calmamente. Os períodos do AT, né, então tem aí sobre os exílios, Pentateuco, Dias da Criação. Então, você tem que ter uma noção de todas essas informações aí, tá? Não é para você se aprofundar em tudo, você vai conhecer sobre isso no seminário, mas você precisa ter uma noção porque isso será perguntado na prova, né? Então, dê uma olhada aí. Novo Testamento e de igual forma, né? Os nomes, personagens, né? Ok. Alguns assuntos importantes. Vamos lá. Tem bastante coisa, viu? Pra você dar uma olhada aí. Então, vai lendo, vai lendo aí o manual e vai vendo o quanto você está familiarizado, ok? Muito bem, aí chegamos aqui na próxima prova, que é a prova de símbolos de fé. Aqui diz o seguinte: a prova de símbolos de fé da IPB será composta de 40 questões, valendo um ponto cada questão, né? Deve permitir ao candidato a evidenciar conhecimento básico dos principais, olha só, principais pontos doutrinários de nosso sistema, expostos na Confissão de Fé de Westminster e nos catecismos maior e breve. Eu acho que um ponto importante aqui perceba, apesar do nome da prova ser Símbolos de Fé da IPB, perceba que é para evidenciar conhecimento dos pontos doutrinários de nosso sistema, que estão expostos na Confissão de Fé e nos catecismos maior e breve. Mas quando se diz que é um conhecimento do sistema, que aparece nas confissões de fé, catecismo maior e breve, você concorda que não é a mesma coisa de dizer conhecimento básico a respeito dos símbolos de fé? Porque uma coisa é você dizer prova sobre os símbolos de fé. Outra coisa é você dizer prova sobre o conhecimento doutrinário que é possível conhecer nos símbolos de fé. São coisas diferentes. E por que isso é importante? Porque eu lembro que, quando eu fiz a prova, haviam questões que, digamos assim, tinham a ver com a doutrina reformada, mas não necessariamente tinha um parágrafo da Confissão de Fé ou uma pergunta de um dos catecismos que fosse explicitamente falando daquele assunto, né? Então, assim, é importante você estar familiarizado com a teologia reformada. Conheça os símbolos de fé, mas conheça a teologia reformada, ok? Recomendo muito que você procure conversar com seu pastor, né? Se você é um candidato ao Sagrado Ministério, espera-se que você tenha uma noção de teologia, mas esteja preparado para isso. Não é necessariamente prova sobre os símbolos de fé, mas é prova sobre o conhecimento doutrinário que encontramos nos símbolos de fé, né? São coisas diferentes, uma diferença aí muito minuciosa, mas que é diferente, né? Deu para entender? Deixa eu dar só um exemplo, né? A palavra cessacionismo não aparece nos símbolos de fé em momento nenhum, mas na minha prova apareceu uma questão sobre isso. Então, fica essa dica aí. Vamos lá.
Língua portuguesa. A prova de língua portuguesa será composta de 20 questões sobre gramática, valendo um ponto cada questão em nível compatível com o ensino fundamental e médio. Então vamos entrar aqui falando sobre as provas referentes à linguística, né? Sobre a língua. Então, língua portuguesa tem a parte de gramática, né? Temos aqui vários temas: substantivo, adjetivo, preposição, verbos, morfologia, auxiliares, irregulares. Tudo isso também de igual forma. Esteja familiarizado com esses temas aqui, né? Tipos de oração, concordância nominal, verbal, sintaxe. Análise textual, isso tem bastante, tá? Eles colocam um texto lá para você identificar. Interpretação de texto, né? Tem muita questão ali de interpretação de texto. Muito bem, literatura brasileira. A prova de literatura brasileira será composta de 20 questões. Foi 20 também de português? 20. 20 de português também. 20 questões que permitirão ao candidato evidenciar capacidade de leitura e compreensão de interpretação de texto, na natureza literária ou não. Para responder essas questões, o candidato deverá ler, sim, tem que ler, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Clarissa, de Érico Veríssimo. Uma coisa que costumeiramente acontece, eu não tenho informação precisa de por que isso, e também não sei bem avaliar se isso ajuda ou não. Eu acho que ajuda. É o seguinte, esses livros demoram para mudar, demoram bastante, ficam anos aí. Eu não sei se isso é algo decidido no Supremo Concílio, né? Então levaria pelo menos 4 anos para uma sugestão de mudança e avaliar se vai ser aprovado ou não, né? Ou seja, né, você fica bastante tempo aí nos mesmos livros, né? Caso você vá fazer em um ano, não dê certo, você faça no próximo ano, você já existe uma grande possibilidade de que os livros cobrados sejam os mesmos que você já se preparou anteriormente. Outra coisa é que, se você conhece alguém que já fez a prova, a pessoa é bem provável, né? Se for em um período curto aí, essa pessoa já esteja familiarizada com os mesmos livros. Mas você tem aí os mesmos livros do ano passado, né? Eu não sei desde quando que estão esses livros, que eu não venho acompanhando todos os anos, mas sim, eu lembro que ano passado eram esses livros, né? Então você tem aí A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Clarissa, de Érico Veríssimo. Eu acho que A Moreninha a gente tem domínio público. Não lembro bem, não tenho muita certeza, mas Clarissa eu vi que não está em domínio público. Mas, de qualquer forma, tem que ler esses livros, né? É uma questão, assim, eu confesso que quando eu fiz, eu tive dificuldade quanto a isso, porque eu não estou muito acostumado, né? Não é uma coisa que eu estou muito familiarizado de fazer leituras de livros de literatura, né? E assim, apesar de entender que é importante, né? Curiosamente, no seminário a gente não precisou lidar com literatura, né? A gente lia mais livro técnico mesmo de teologia, né? Mas tá aí, existe uma avaliação. É bem tranquilo a prova, é mais para saber se você consegue entender ali qual é a mensagem principal do livro, personagem principal, né? Ou seja, é o básico ali de interpretação de texto, né? Então, leia os livros. E uma coisa que eu fiz também, além de ler os livros, foi pesquisar por resumos, né? Resenhas dos livros, porque isso ia me ajudando a ter a opinião de outras pessoas e, de certa forma, discutindo sobre o assunto. Isso me deixou um pouco mais preparado, né? Um pouco mais seguro a respeito do conteúdo dos livros, né? Muito bem, sobre redação, vamos lá. Redação vale 10 pontos, ok? Vale 10 pontos. Permitirá que o candidato demonstre capacidade de expor uma ideia, apresentar os argumentos contrários e favoráveis, fornecer conclusões, a partir do tema que mobilizem conhecimentos e opiniões. Para preparar-se com relação ao tema que será proposto, é necessária a leitura do livro Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, editora Fiel. Essa aqui é uma mudança, assim, que eu vi que foi diferente no ano passado, também não sei desde quando mudou, mas, assim, há muito tempo era o livro Com Vergonha do Evangelho. Como eu falei, né, tem quase 10 anos que eu fiz o seminário, era este livro, há muito tempo antes era esse livro. Então, assim, esse livro Com Vergonha do Evangelho, ele vem sendo aí usado como referência, né, há muitos anos, e agora o Nossa Suficiência em Cristo aí, né? A gente não sabe de quanto tempo pode mudar, né? Se vai haver um outro livro, mas enfim, você tem aí essa referência de livro, né? Quanto à redação, o livro ele serve como sugestão, né? Como é que coloca aqui mesmo? Para preparar-se, né? Para preparar-se com relação ao tema, é necessária a leitura do livro. Olha, na redação não vai ser cobrado, como é que eu posso dizer? Não vai ser cobrado sobre o assunto do livro. Não é como a prova de literatura, é diferente da prova de literatura. O que será cobrado aqui é a sua capacidade argumentativa, tá aqui em cima, né? Capacidade de expor uma ideia, apresentar argumentos contrários e favoráveis, né?
mas vai ser concernente a um tema que foi trabalhado no livro. Então, no caso do Com Vergonha do Evangelho, eu lembro que a prova que eu fiz, o assunto era alguma coisa de secularismo, que é muito forte no livro. O MacArthur ele cita um exemplo ali de um texto do Charles Spurgeon, né, que fala sobre alimentar ovelhas e divertindo bodes, né? Então, assim, é até uma ilustração muito forte que é do Spurgeon, né? Mas o MacArthur traz isso pro livro. Então, assim, foi muito tranquilo para mim lembrar desse exemplo e poder argumentar a partir disso, né? Então, foi uma referência muito boa e vívida, foi fácil de lembrar e associar. Então, é mais ou menos nessa pegada aí, né? Descendo um pouco mais, a gente tem aqui falando sobre a prova de inglês, prova de 20 questões, valendo um ponto cada questão, objetivo de avaliar a capacidade de compreender texto, língua inglesa, nananana. De igual forma, quanto a inglês, tem muitos textos de interpretação, né? Ele dá um texto em inglês, tipo um trecho de uma teologia sistemática, de um comentário bíblico, e questões perguntando para você do que o texto está falando, né? Se o texto está falando sobre doutrina do pecado, sobre Cristo. Às vezes são interpretações muito, muito tranquilas, né? Você tem que ter noção ali daquilo que é falso cognato, né? Das palavras que são semelhantes, mas de ter uma noção de entendimento da língua inglesa, né? Mas sim, tem algumas questões também pertinentes à gramática, né? Como está aqui destacado, o famoso verbo to be. Dei uma lida, né? Recomendo aí uma lida cuidadosa sobre cada um desses termos, ok? Muito bem, e aqui finalizou concernente às provas, né? Vamos ler só a última aqui, o último trecho, traz algumas orientações. Muito bem, aqui diz assim: na realização das provas não será permitida qualquer forma de consulta, devendo as dúvidas, se houver, serem esclarecidas com o responsável pela aplicação das provas. Ou seja, não pode consultar livro, não pode consultar anotação, não pode consultar Bíblia, né? Por isso a minha insegurança, né, de lembrar exatamente a ordem dos livros da Bíblia, né? Serão excluídos do processo a qualquer tempo os candidatos que prestarem informações falsas no requerimento de inscrição, incorrerem em comportamento indevido ou desrespeitoso para com qualquer irmão envolvido no processo, faltarem ou chegarem atrasados para quaisquer das provas, não cumprirem as instruções constantes nas provas, forem surpreendidos durante as provas em qualquer tipo de comunicação com outro candidato, fazendo uso de telefone celular, smartphone, aparelho eletrônico ou similares, livros impressos, anotações e, finalmente, após a prova, for constatada por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico terem se utilizado de meios ilícitos na realização delas. Ou seja, nada de cola ou pesca, dependendo da sua região aí, o que quer que seja, faça sua prova de maneira honesta e séria. Ok? E aí segue aqui, gente, destacando quais são os seminários que você pode se ingressar fazendo essa prova. Perceba que são muitos, tá? Aqui tem tanto os seminários quanto os campos, né? Então tem o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, a extensão Curitiba, né? Então, do Seminário Presbiteriano do Sul tem uma extensão em Curitiba. Nós temos o Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, o JMC em São Paulo, que foi o que eu fiz. Deixa eu ver, o JMC, aqui tem 2 turnos, né? Nem todo seminário tem 2 turnos, ó. Um turno, em Curitiba 30 vagas. Olha, o Seminário Presidente do Tonte também tem 2 turnos, né? Então é bom verificar direitinho isso, porque quando você for fazer a sua inscrição propriamente, vai perguntar para você qual é o seu seminário de interesse, né? Muito bem, o Seminário de Noel, de Belo Horizonte, o Seminário Simonton, do Rio de Janeiro, Seminário Brasil Central, de Goiânia, Seminário Presbiteriano da Amazônia. Esse seminário é novo? Não me lembro dele, mas enfim, tá aqui em Manaus, né? Seminário Presbiteriano do Noroeste, em Ji-Paraná, Seminário Presbiteriano de Brasília e Seminário Presbiteriano do Nordeste, temos aqui em Teresina, e aqui finalizou. Agora aqui fala um pouco sobre o envio das provas. Essa parte aqui um pouco mais técnica das orientações do envio das provas, eu vou deixar que você dê uma olhada, porque isso aqui vai depender da orientação a partir de quem vai te acompanhar. Então, é importante que você esteja aí em conversa com o seu pastor para que ele te oriente de como irá proceder, né, a aplicação da prova para você. Então temos aqui falando dos resultados, né, aqueles que serão não serão classificados, né, será reprovado aqueles que aqui tem a nota de corte, né. Uma coisa curiosa, e aqui eu lembro que no ano passado, por eu ter falado da prova do seminário também, teve muita gente que entrou em contato comigo, acho que umas 5 pessoas, assim, mais ou menos,
um tanto preocupada. Teve até uma esposa de um seminarista, seminarista não, né? Uma esposa de um candidato que entrou em contato comigo, dizendo que o marido não tinha ido bem na prova, que ela estava muito preocupada, que se tinha alguma coisa que poderia fazer. Eu falei, minha irmã, você tem que orar, né? Ore bastante para que Deus dê graça, né? Mas uma coisa que eu comuniquei e ela ficou um pouco mais tranquila, não quero dar nenhuma falsa esperança, mas de fato é algo que tem acontecido. Existe essa nota de corte e existe também a quantidade de vagas. O que algumas vezes aconteceu é que o número de aprovados não preenchem todas as vagas. Então, essa nota de corte, por exemplo, 40 vagas em um seminário. Com a nota de corte, preencheram 30 vagas. Ou seja, ficou 10 vagas ainda de pessoas que não atenderam ali a nota de corte. Então aconteceu de dar o resultado, ter ali algumas reprovações e depois sair um novo resultado, uma segunda chamada, né? Com a nota de corte um pouco menor e contemplou mais 10 pessoas para preencher as vagas. Então, pelo que eu me lembro, isso acontecia com certa frequência, mas assim, não é bom contar com isso, né? É bom se dedicar, fazer uma boa prova, fazer o melhor possível para que não dependa disso. Porém, né, se te alivia, né, se você fazer a sua prova e não ter um bom resultado, isso pode acontecer, ou seja, ainda há esperança, né? Mas, novamente, não recomendo que esteja contando com isso, porque não há nenhuma garantia que isso ocorra. Ainda que, historicamente, isso já tenha ocorrido, né? Bom, é isso. Aqui tem algumas recomendações práticas também, de onde pode ser enviado, as provas, né? Não vou entrar nesse mérito aqui. E vamos lá, finalizando o nosso vídeo. Bom, chegando até aqui, passamos aqui comentando sobre as provas, sobre os assuntos e, como eu falei, recomendo que você leia o manual inteiro e esteja atento especialmente àqueles assuntos que você percebe que não tem muita segurança, que não está muito familiarizado, que você não sabe bem o que é aquilo. Se há algum caso assim, você corre atrás e procure se informar sobre aquilo, estudar sobre aquele assunto. E o que eu gostaria de colocar para você como candidato, você que é um candidato que está aqui assistindo esse vídeo e ficou até esse momento, eu tenho um presente para você. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vai estar aqui um link de um grupo. Exatamente, eu estou criando um grupo no Telegram, onde irei compartilhar alguns arquivos, algumas dicas, enfim, é um grupo para a gente interagir e eu quero, de maneira um pouco mais pessoal, compartilhar com vocês algumas dicas e ajudar vocês a se prepararem para o vestibular, ok? Então, existem dicas de sites para você treinar a sua gramática do português, existem provas anteriores que você pode fazer o seu simulado, enfim, existem várias coisas que você pode fazer, tem resenha dos livros, tem várias coisas, né? Então, se você quer se preparar, não vou dizer que vai ser um cursinho pré-vestibular, né? Porque eu não vou dar aulas para vocês, mas a gente vai interagir, vai compartilhar arquivos, então vou deixar aqui embaixo o que eu pensei, né? Que eu acho que seria interessante de compartilhar esses arquivos em um momento só e todo mundo ali ser beneficiado e estar melhor preparado para isso, ok? Então, link na descrição, vamos bater um papo lá e irei compartilhar mais coisas com vocês. Esse assunto de se preparar para o seminário, de estudar teologia, de preparo para ser pastor, sempre foi um assunto que me pegou bastante, um assunto que eu gosto bastante, então eu acho que é uma forma bastante útil, né, de poder contribuir com você que está seguindo aí nessa mesma jornada, ok? Por esse vídeo eu fico por aqui, que Deus te abençoe, bom preparo para a prova, até mais e tchau, tchau, te vejo lá no grupo, hein?